Usa é um virgem infeliz que baba por uma gata incrível que nem sabe que ele existe. Porém, tudo muda quando ele se muda para o dormitório dela e usa todos os truques possíveis para tentar ficar com ela. Mas as colegas de quarto excêntricas dela continuam atrapalhando. Esta história começa com Usa, indo devolver vários livros para a biblioteca e ficando encantado assim que vê uma gata tranquila chamada Kawaii lendo um livro. Ele imediatamente se esconde atrás das prateleiras para babar por ela, mas uma amiga chamada Kagami interrompe para perguntar se ele realmente vai ter seu próprio lugar. Depois de explicar como praticamente forçou seus pais a lhe darem dinheiro para um quarto pequeno, ele vê que ela já foi embora e sai para encontrar o albergue. Poucos minutos depois, ele chega numa parte da cidade cheia de casas antigas e pensa que sua vida agora será cheia de uma nostalgia saudável, até que ele vê um esquisito chamado Shirosaki tentando espiar os estudantes. Quando Shirosaki de repente chama seu nome, ele entra em pânico e tenta chamar a polícia. Mas por sorte, um policial aparece bem na hora, então ele sai correndo e vai até o albergue. Uma vez lá, ele vê a proprietária, Sumiko, que então lhe mostra a casa antes de levá-lo a um quarto grande. Ao ver isso, Usa fica chocado e diz que esperava que fosse menor. Mas então Sumiko desliza uma parede de plástico bem no meio e explica que ele na verdade irá compartilhar com outra pessoa. No momento seguinte, Shirosaki agarra seu ombro e lhe dá as boas-vindas, mas ele quase desmaia de susto e decide voltar para o conforto da casa dos pais. Isso é, até ele chegar à porta e ver o belo rosto por quem se apaixonou na escola. Ao ouvir que Kawaii também tem um quarto na casa, ele começa a usar todas as cantadas do seu arsenal, até que ela de repente puxa uma espada de madeira e diz que ele não pode entrar na seção das mulheres. Sumiko então explica que os caras não podem se aproximar das garotas para que não transformem a casa dela em um estranho terreno de reprodução. Minutos depois, Usa liga para a mãe para pedir mais dinheiro para um lugar melhor, mas ela responde agredindo-o verbalmente, até que ele desiste e decide aceitar seu destino. Depois de tomar chá com Sumiko e aprender mais sobre o modo de vida deles no albergue, ele espera no final do corredor das meninas para seguir Kawaii, mas Shirosaki aparece no pior momento possível para estragar sua diversão. Usa então passa os próximos dias lidando com sua dose diária de loucura e, eventualmente, se adapta tão bem a ponto de Shirosaki finalmente decidir ter uma conversa normal com ele. Quando ele o elogia por ser tão tranquilo e diz que ele não terá problemas com os outros no hostel, Usa diz para ele diminuir suas expectativas porque Kawaii ainda não reconheceu nem mesmo o fato de que ele existe. Enquanto falam sobre como ela é sempre tão expressiva com todos os outros, Shirosaki mostra a ele uma foto de outro colega de casa chamado Mayumi, mas então Sumiko aparece para pedir um favor e acaba realizando as fantasias do pervertido descarado ao xingá-lo. Ao ver isso, Usa sai para limpar a mente com ar fresco e chega à praia a tempo de ver uma garota perder a cabeça com o namorado traidor. Primeiro, ele tenta aproveitar o show, mas ao ver que ela também está extremamente bêbada, ele corre para impedi-la de cair na água e percebe que na verdade é a Mayumi. No momento seguinte, ela pressiona seus atributos, desafia a gravidade contra o peito dele e pergunta se ele gostaria de ter sua primeira vez com ela. Mas Kawaii de repente dá um tapa na cabeça dela e o avisa para ficar longe sempre que ela estiver bêbada. Quando ela de repente sobe até o topo das escadas para deslizar de volta, Kawaii decide parar de agir de forma indiferente e sobe as escadas para colocar algum juízo na cabeça dela. No entanto, enquanto a agredia, o pé dela escorrega e eles acabam batendo no rosto do pobre Usa. Logo depois, Sumiko perde a paciência e repreende Mayumi por ser tão irresponsável antes de perguntar por que ela voltou da viagem com o namorado. Depois de todos ouvirem outro desabafo, Sumiko prepara o jantar. Mas enquanto come, o maxilar de Usa começa a doer, então Kawaii pede desculpas por quebrá-lo antes que Mayumi se ofereça para deixá-lo pegar em seus seios como recompensa por amortecer a queda. Enquanto toma café da manhã alguns dias depois, Sumiko pergunta a todos sobre seus planos para as férias e Usa rapidamente percebe que não tem vida fora de sua obsessão com Kawaii. Sumiko então explica que estará fora a maior parte do dia para resolver assuntos pessoais, e coloca Kawaii no comando da casa antes de sair. Minutos depois, Shirosaki tenta fazer Usa se interessar por sua nova invenção, mas Usa o ignora completamente e diz que prefere se afundar em autopiedade a sair com um esquisito. Shirosaki então promete que eles só vão comprar glicerina na loja, mas Usa ainda se recusa a passar sequer um minuto com ele, e sai para pegar um refrigerante. A caminho do quarto minutos depois, ele para no corredor das meninas e se pergunta como Mayumi está, já que ela mal sai, mas então ela de repente começa a rastejar em direção a ele, fazendo-o quase mijar nas calças. No momento seguinte, ela começa a falar sobre como a vida é sem sentido, então ele se agacha para oferecer apoio moral, mas rapidamente percebe que ela está muito além do ponto de ter uma conversa racional. No entanto, quando Shirasaki começa a gritar para eles saírem, eles o encontram brincando com bolhas e Mayumi imediatamente esquece que queria se enforcar enquanto continuam correndo em volta das bolhas. Kawaii volta da biblioteca e fica paralisada de choque no momento em que vê Mayumi em uma grande festa. Yusa percebe isso e pergunta se ela quer se juntar à diversão, mas ela imediatamente volta ao modo Android e age como se fosse madura demais para essas bobagens.
No entanto, em vez de entrar, ela se senta ali mesmo na varanda e começa a se mexer até que Yusa perceba e faça parecer que ela estaria fazendo um favor jogando junto. No momento em que eles criam uma bolha ao redor dela, seu rosto se ilumina e faz o coração de Yusa pular várias batidas. Mas então a bolha estoura e um pouco de sabão entra em sua boca. Ela então tenta esfregar isso da língua, mas Yusa, com sua mente profana, imagina receber o Galk de 5.000, então ele imediatamente se abaixa para esconder seu Excalibur. Infelizmente, Mayumi e Shirasaki percebem sua situação atual e começam a provocá-lo até que Kawai percebe e reseta seu cérebro com um tapa desagradável. Dias depois, Yusa acaba lutando pela vida no chão enquanto Mayumi força Shirasaki a beijá-lo, já que eles se recusaram a assistir a um filme de terror com ela. Quando Semiko finalmente aparece e pergunta o motivo por trás de sua insanidade, ela conta como um colega de trabalho não parava de falar sobre seu relacionamento perfeito, até que isso reabriu as feridas em seu coração partido. Por pena, Semiko transforma toda a casa em um cenário de filme de terror para que ela possa realmente aproveitar o filme. Mas assim que Kawai percebe, ela decide voltar à segurança de seus livros. No entanto, depois de todos começarem a inventar histórias de fantasmas para assustá-la, ela vê que o corredor que leva ao seu quarto agora parece um portal para o inferno. Então ela acaba ficando para o filme, mas continua escondendo o rosto com um travesseiro. Yusa então aproveita a oportunidade para mostrar sua masculinidade, até que uma cena do filme faz com que ele perca o controle da bexiga bem ao lado dela. Depois, Mayumi a leva para usar o banheiro e tenta mostrar que não há nada a temer. Mas assim que chegam na esquina, uma criatura misteriosa ataca Mayumi. Yusa rapidamente se apressa com Semiko e Shirasaki para ajudar, mas acabam congelados de choque enquanto uma garota psicótica chamada Sayaka tenta espremer vida dos seios de Mayumi. Minutos depois, ela se apresenta para Yusa e afirma ser uma garota perfeitamente normal que só fica extremamente animada perto dos amigos. Ao perceber que sua beleza está reduzindo o poder de processamento do cérebro dele, Mayumi diz para ele sair dessa porque Sayaka é na verdade uma psicopata estranha. Mas Yusa fica convencido de que ela é a primeira pessoa normal que ele conheceu desde que se mudou para o albergue. Dias depois, Yusa esvazia sua conta poupança para comprar uma bicicleta nova e tenta aproveitar a sensação de sua primeira compra independente, mas Mayumi e Shirasaki a roubam para um passeio rápido. Depois de recuperá-la, ele a perde e a chama de insensível por dar uma volta dupla nela antes mesmo que ele tivesse a chance de testá-la. Ela então tenta zombar dele ao se gabar de como sempre pegava caronas duplas na escola, mas uma onda repentina de depressão a cala ao perceber que o ensino médio foi o ápice de sua vida. No momento seguinte, Shirasaki transforma o banco traseiro em um de seus experimentos cultos e enquanto Yusa tenta tirar a corda, uma espinha. Kawai retorna com Sayaka. Ao ver a bicicleta, Sayaka pergunta a Kawai se ela gostaria de ir de bicicleta com ele para a escola todos os dias e Yusa imediatamente diz que está tudo bem com isso. Mas depois de dar uma olhada no assento, Kawai o rejeita e vai para o quarto. Quando ele começa a entender como Mayumi se sente por ter seu coração partido, Sayaka percebe e pergunta se ele realmente tem sentimentos por Kawai. Mas ele nega e afirma que estava apenas sendo gentil, antes de correr para dentro para evitar mais perguntas. Na manhã seguinte, ela o encontra do lado de fora e consegue ter uma conversa que dura mais de 10 segundos. Em vez de conseguir sua primeira vitória em muito tempo, nosso MC desesperado decide que é o momento perfeito para tentar a sorte. Então ele mais uma vez se oferece para levá-la à escola, mas ela o rejeita com um olhar frio que despedaça os fragmentos restantes de seu coração já danificado. Depois de se desculpar por pensar que ela gostaria de sair com ele, ele rapidamente vai embora para esconder seu constrangimento. E ela de repente começa a se sentir mal. No momento seguinte, Sayaka e Mayumi começam a provocá-la sobre isso. Então elas lembram que o albergue na verdade pertence à sua família, o que lhe dá o direito de triplicar o aluguel dela sempre que quiser. Na escola mais tarde, Yusa acaba com deveres na biblioteca novamente, e reza para que não encontre com ela como de costume. Mas assim que ele entra, ela se aproxima dele e se desculpa pela rejeição brutal antes de explicar que simplesmente não quer ser zoada por ir à escola com um cara. Ao ver o esforço que ela está fazendo só para se explicar, Yusa diz a ela para não se preocupar mais com isso. Então ela volta ao seu estado habitual de falta de emoção. Mais tarde naquela noite, Yusa retorna de uma tarefa e encontra Sumiko pulando sobre a coluna de Shirostaki, enquanto Sayaka tenta desesperadamente colocar as mãos no enredo de Mayumi, os canhões. Mayumi então se cobre e diz para ele parar de olhar, antes de perceber que ele estava realmente olhando para Kawai e de repente deslocando sua mandíbula por não dar atenção a ela. Depois de ter certeza de que seu rosto ainda está intacto, ele vai até Kawai para perguntar por que ela está chorando, mas ela diz que não é nada e vai embora. No momento seguinte, Mayumi recebe uma ligação, mas quando ela começa a surtar por causa disso, todos percebem que deve ser seu ex-traidor, e assistem enquanto ela se transforma de uma mulher independente e confiante em uma submissa envergonhada, tudo porque ele mandou uma mensagem perguntando se podia ouvir sua voz. No dia seguinte, Mayumi de repente começa a usar cuidados com a pele novamente, então Shirostaki pergunta se o Magnum do ex dela era realmente tão bom, mas ela ainda afirma estar no controle da situação antes de sair correndo para atender outra ligação. Ao ver isso, Yusa aceita que ela é um caso perdido, mas quando ele volta da escola mais tarde naquela noite e a vê prestes a sair para um encontro, ele decide fazer mais um esforço para salvá-la.
No entanto, mesmo depois que ele a lembra de toda a dor da qual ela acabou de se recuperar e diz que Sumiko fará sua refeição favorita para o jantar, ela ainda afirma que é apenas um encontro rápido para ouvir o que seu ex tem a dizer. A caminho, ela encontra Kawai, que então pergunta se ela está realmente feliz, mas isso a pega de surpresa, já que Kawai nunca se interessou por sua vida amorosa. Pouco tempo depois, ela se encontra com o príncipe encantado para o encontro deles. Mas com apenas 2 minutos de conversa, ele começa a perguntar se ela quer ir para a casa dele para a sobremesa. Inicialmente, ela tenta desconversar, mas ele continua insistindo até que, de repente, ela se lembra do que é amor próprio e diz a ele para esquecer de experimentar seu divino novamente. Na noite seguinte, Yusa volta da escola e fica chocado ao ver um cara sendo agressivo com Sayaka. Assim que ele tenta dizer algo, Sayaka corre até ele e pede desculpas ao seu pretendente por fazê-lo pensar que ela poderia ter sentimentos por um NPC. No entanto, isso faz com que ele suspeite que Yusa roubou seu coração, então ele agarra a camisa de Yusa e ameaça fazer ele engolir todos os dentes. Enquanto Yusa tenta acalmar a situação, Sayaka piora as coisas agindo como se realmente tivesse um relacionamento especial com ele. Felizmente, Kawai de repente joga seu livro nas costas do cara. Mas em vez de seguir em frente e defender Yusa, ela afirma que o livro escorregou de sua mão e entra como se nada tivesse acontecido. Goldilocks então retoma suas ameaças e pergunta se ele também está brincando com o coração de Kawai, então Yusa tenta explicar que ele é na verdade um virgem que ainda tem dificuldades em falar com garotas. Mas Shirosaki aparece na hora certa para salvá-lo de perder mais pontos de aura. Quando Yusa finalmente se encontra com Kawai e agradece por tentar salvá-lo com o livro, ela diz para ele não se preocupar com isso. Mas ele vai além e continua falando sobre o quanto ela é incrível até que a vergonha a deixa irritada. Depois que ela vai embora, ele fica preocupado que acabou de perder sua última chance com ela, até que Sayaka começa a falar sobre como está se sentindo solitária e simplesmente não sabe aceitar um elogio. Com a confiança restaurada, Yusa corre para planejar sua próxima cantada, e justo quando Mayumi diz a Sayaka para parar de brincar com a cabeça dele, Sumiko gentilmente segura seu rosto e diz que ela está a um bom passo de ficar sem teto. No dia seguinte, depois da escola, Yusa espera por Kawai no cruzamento e age como se estivesse saindo da escola exatamente ao mesmo tempo para não parecer desesperado. Naturalmente, ela rapidamente percebe sua tentativa patética de ser esperto e decide ignorá-la. Mas ele continua falando sobre coisas aleatórias, então ela pergunta se ele teve um pneu furado para lhe dar uma dica sutil de que quer ficar sozinha. Infelizmente, suas células cerebrais pré-históricas o impedem de processar informações básicas, então ela relutantemente fecha seu livro para ouvi-lo, fazendo-o acreditar que Sayaka estava completamente certa. No albergue, algumas horas depois, Sumiko pergunta se eles estarão interessados nas bebidas que ela conseguiu de um amigo. E quando Mayumi recusa, todos agem como se um fantasma tivesse aparecido porque ela literalmente inala vodka no café da manhã. Kawai imediatamente pergunta se ela está vendo outro cara infiel, mas ela diz que está apenas prestando mais atenção à sua saúde. Ao ouvir isso, Sayaka reclama que seus seios não vão ficar tão bons se ela começar a perder peso, então Mayumi promete perder cada grama de gordura restante apenas para garantir que ela não tenha nada para agarrar novamente. No momento seguinte, ela recebe uma ligação e diz que é apenas um amigo, então Sumiko começa a servir bebidas para Sayaka e Shirasaki enquanto ela atende a ligação. Momentos depois, ela bate o telefone e rouba a bebida de Shirasaki antes de nocauteá-lo com o copo, dizendo que odeia as garotas do grupo de amigas. Quando perguntam por que ela acabou de fraturar o crânio de Shirasaki, ela explica que na verdade começou a perder peso para sair com sua amiga gata, que parecia ter o relacionamento perfeito. Mas a mesma amiga acabou de cancelar seus planos de sair porque ela também foi rejeitada. Depois de admitir que na verdade não precisava atacar Shirasaki, ela aceita que nem todas as amizades estão destinadas a durar, e Sayaka imediatamente diz que entende como ela se sente. Mas Sumiko diz a ela para parar de mentir, porque todos os seus relacionamentos são construídos em torno da sua necessidade psicótica de validação e prazer. Sayaka então diz que pelo menos tenta ter relacionamentos, ao contrário de uma certa viciada em livros que fica obcecada por chefões da máfia fictícios. Ao ouvir isso, o capitão sabe tudo e imediatamente intervém para defender Kawai. Mas depois ela explica como basicamente escolheu se tornar uma viciada em Wattpad antissocial porque ter uma conversa simples com pessoas de verdade parecia impossível. Um pouco mais tarde, Yusa diz a Shirosaki que Kawai pode estar realmente sofrendo de solidão, na esperança de que ele possa dar algum conselho. Mas ele esquece que Mayumi acabou de danificar seu cérebro e aprende da maneira mais difícil quando começa a revelar seus planos de se aproximar das garotas da faculdade. Na escola no dia seguinte, Yusa retoma a perseguição de costume. Mas diferentemente de todas as outras vezes, ele se convence de que Kawai desesperadamente quer uma conexão humana, apesar de claramente ver como ela parece tranquila enquanto lê. Assim que a escola fecha no final do dia, ele a alcança no caminho para casa e se força a ignorar o óbvio desgosto no rosto dela. Então ela pergunta se ele está fazendo tudo isso por causa do que ela disse na noite anterior.
Ela então explica que na verdade prefere ficar sozinha, mas mais uma vez ele se convence de que ela só precisa se sentir confortável perto dele. Ao ver o entusiasmo no rosto dele, ela pergunta se ele nunca se cansa de acompanhar todo mundo no albergue, e quando ele diz que na verdade é bom se conectar com eles, ela percebe que ele sempre foi um esquisito, o que provavelmente explica por que ele se encaixou tão facilmente. Então ela se afasta, esperando que ele finalmente entenda a mensagem. Mas ele fica delirantemente eufórico e decide ir com tudo até que ela se abra para ele. Conforme a semana avança, ele segue seu plano e de alguma forma não percebe o quanto ela está ficando frustrada, enquanto Mayumi e Sayaka tentam descobrir quanto tempo levará para Kawai perder o controle. Após a escola naquele dia, ele espera no local de costume para acompanhá-la até em casa. Mas depois de vários minutos olhando ao redor, ele decide ir checar a livraria caso ela tenha se perdido em outro romance. Como esperado, ele a encontra mergulhada em um novo livro e decide trazê-la de volta à realidade. Mas então, dois pintinhos de repente lhe dão um susto antes de lembrá-la que eles já estiveram na mesma escola. Enquanto começam uma conversa sobre os bons e velhos tempos, Yusa observa do canto e percebe que ela realmente tem uma vida. No entanto, quando as meninas finalmente vão embora, Kawai cruza olhares com ele enquanto acena adeus e imediatamente foge. Confusa, Yusa rapidamente corre atrás dela e tenta tornar as coisas menos estranhas falando sobre como os amigos dela pareciam tranquilos. Mas então ela para e finalmente revela a raiva que ele foi estúpido demais para perceber. Na casa mais tarde, Mayumi o encontra chorando no chão e ameaça pisar no crânio dele. Mas ele diz para ela ir em frente, fazendo-a perceber o que está acontecendo, já que ela já passou por sua cota de humilhações na busca pelo amor. Ela então diz a ele para nunca acreditar em uma palavra do que Sayaka diz, porque ela está jogando com a cabeça dele desde a noite em que apareceu pela primeira vez. Ele então a repreende por não ter contado a ele antes, e ela imediatamente o chuta no rosto por ser tão estúpido a ponto de não perceber as inúmeras dicas que Kawai deu a ele. Dias depois, Yusa finalmente se cansa de atuar como guarda-costas de Kawai, mas ainda assim decide aproveitar a caminhada ao lado dela. Minutos depois, eles chegam ao albergue e congelam de choque na entrada, porque Sayaka está atualmente tentando beijar Mayumi. No entanto, Yusa rapidamente aceita a insanidade se desenrolando diante dele e decide aproveitar o show. Então Kawai diz a Sayaka que ela deveria fazer isso na privacidade do seu quarto. Sayaka então diz para ela calar na boca, mas o forte cheiro de bebida quase frita o nariz de Kawai. Então ela pergunta por que as duas estão bêbadas à tarde. Depois de explicar que na verdade encontrou Sayaka nesse estado quando voltou, Mayumi implora para ela parar. Mas Sayaka diz para ela parar de agir de forma teimosa, porque é apenas um beijo inofensivo. Assim que ela se aproxima o suficiente para babar no rosto de Mayumi, Someko envolve sua cabeça em plástico e diz que será melhor se ela se juntar aos seus antepassados do outro lado. Minutos depois, ela serve uma xícara de chá para relaxar e pergunta por que ela estava bebendo sozinha. Então Sayaka explica como encontrou seu ex enquanto saía com amigos. Para evitar uma conversa constrangedora, ela forçou um sorriso para ele. Mas ele entendeu errado e pensou que era a oportunidade perfeita para se lembrar do sabor dela. Então ela atacou a fábrica de bebês dele com seus sapatos e tentou beijar Mayumi para remover o beijo dele. Quando Mayumi de repente diz, os caras sempre têm dificuldade em esquecer suas ex. Yusa e as meninas perguntam por que ela está agindo como se pudesse se relacionar, quando é ela quem sempre volta para seus ex tóxicos. Ela então tenta se defender alegando que ela facilmente esquece todo cara que ela conhece após o relacionamento fracassar. Mas então Sayaka explica que é por isso que ela continua caindo no mesmo truque com vários caras, porque ela nunca tira o tempo para aprender os truques deles. Ao ouvir isso, Kawai oferece seu apoio à teoria de Sayaka, e diz que é provavelmente por isso que seu cérebro fica dormente sempre que um ex liga. Mas Sayaka de repente se volta contra ela e diz que ela é ainda pior. Ao contrário de qualquer menina comum que apenas colocaria todas as informações sobre seu pretendente em uma pasta, ela sempre analisa demais o menor detalhe até que eventualmente se cansa e volta a ser uma solitária miserável. Para se redimir, Kawai afirma que pelo menos é melhor do que Mayumi, já que não tem um histórico tóxico. Mas Sayaka lembra que é porque ela não tem experiência com rapazes. Ao ouvir isso, Yusa fica ainda mais obcecado, pois ele pode ser o primeiro a tirar sua virgindade. E isso de repente dá uma ideia a Sayaka, então ela tenta beijar Kawai. Para surpresa de ninguém, Yusa corre para salvar seus lábios, mas acaba recebendo um beijo no braço e desmaia. Kawai, por outro lado, fica extremamente envergonhada e corre para o seu quarto. Então ele corre atrás dela enquanto Sumiko diz a Sayaka para se preparar para mais um castigo. Momentos depois, ela vê Yusa ainda esperando no corredor para ver Kawai, então ela diz para ele parar de se preocupar tanto com a maneira como ela reage a tudo. Mas ele continua pensando que pode tê-la assustado de novo. Na mesa de jantar horas depois, os dois lutam para sequer olhar na direção um do outro, até que Mayumi perca a paciência e diga-lhes para arrumarem um quarto porque está cansada de vê-los agir como idiotas. Na tarde seguinte, Yusa chega em casa a tempo de ser atingido por um jato de água por Mayumi, que então diz para ele parar de agir como se os canhões de enredo dela não o empolgassem. Ele então pergunta se ela está muito dura para conseguir uma armadura de enredo combinando, então ela joga a arma no rosto dele antes de Shirosaki dizer para ele se juntar a eles.
Ele inicialmente tenta dizer não, mas quando Mayumi diz a ele que Kawai está se divertindo mais do que os dois, ele imediatamente imagina como ela fica em um maiô molhado, fazendo Mayumi ficar ainda mais chateada. Logo depois, Kawai aparece de capa de chuva, então Mayumi tenta se desculpar por criar expectativas, mas vê que ele está ainda mais obcecado por ela. Depois de se secar algumas horas depois, Yusa encontra um dos livros de Kawai na mesa, e decide ver por que ela está tão obcecada por leitura. Apenas alguns minutos depois, ela também sai para pegar o livro, mas fica chocada ao vê-lo lendo. Então ela pergunta por que ele está tentando algo claramente além dos limites de seu cérebro minúsculo. Ele então admite que a maioria dos livros dela são muito complexos, mas diz que este em particular é realmente fácil de entender. Quando ele começa a explicar quão engraçada foi uma certa cena, as emoções dela começam a se aflorar lentamente, pois ela nunca imaginou que ele gostaria de algo que ela se interessasse. Então ela diz para ele continuar lendo e corre para esconder o sorriso. Na tarde seguinte, ela o encontra na varanda novamente lendo e pergunta até onde ele chegou. Mas quando ele tenta falar sobre isso, Mayumi de repente o expulsa da varanda e pergunta por que ele está se esforçando tanto para impressioná-la. Depois ele a repreende por sempre tentar arruinar seus planos e esquece que Kawai ainda está ouvindo cada palavra até que ela percebe que ele nunca esteve interessado e vai embora. Horas depois, todos ficam entediados à mesa de jantar, então Sumiko pergunta a Kawai se ela pode falar sobre um de seus livros, mas ela imediatamente recusa e diz que não quer dar a Shirosaki novas ideias para suas fantasias cultas. Sumiko então diz a Shirosaki para inventar uma história aleatória, já que ele tem experiência em escrever romances, mas a falta de células ativas em seu cérebro impede-o de ter qualquer ideia. Então Mayumi decide abençoá-los com sua mente genial. Depois que ela começa uma história aleatória sobre um velho obrigando sua esposa a ligar seu barbeador, todos eles se revezam adicionando coisas a ela e acabam transformando-a no pior pesadelo de Yusa, quando o casal decide besuntá-lo para atividades profanas. No final da hora da história, Shirosaki começa a se sentir inspirado e decide escrever outro romance, mas enquanto Yusa começa a bocejar e diz que precisa dormir por uma semana sem pausas. Quando Shirosaki pergunta se é porque ele passou a noite inteira lendo o romance de Kawai, suas borboletas no estômago voltam à vida, mas ela decide ignorá-las e se levanta para sair. No entanto, Yusa a interrompe para fazer uma pergunta sobre o livro e ela acaba tendo uma conversa empolgante com ele. Então, Sumiko segura Mayumi e Sayaka para impedi-las de estragar o momento dele. No momento seguinte, alguns dos pensamentos de Yusa sobre o livro começam a divergir dos de Kawai, então ele tenta desesperadamente voltar à mesma sintonia com ela. Mas um ataque de pânico faz com que seu sistema nervoso entre em colapso. Enquanto ele começa a te xingar por desperdiçar outra oportunidade perfeita, Mayumi e os outros se perguntam se ele é realmente cego porque Kawai tem sorrido o tempo todo. No caminho de volta da escola alguns dias depois, Yusa pede desculpas a Kawai por estar atrasado no aluguel. Mas ela diz para ele não se preocupar, porque Mayumi e Sayaka também às vezes atrasam os pagamentos. No momento seguinte, eles ouvem uma música e o encontram carregando bambu na traseira de um caminhão. Assim que voltou a casa, ele explicou que na verdade conseguiu de um amigo de Sumiko depois de ajudá-los a cortá-la. E quando Mayumi pergunta se ele quer fazer uma árvore dos desejos, Sayaka diz para ela não se preocupar em esperar por isso, porque nenhum desejo pode curar sua obsessão por rapazes irresponsáveis. Enquanto ela persegue Sayaka pelo complexo, Shirozaki diz a Yusa que só quer fazer algo para os estudantes locais brincarem. No momento seguinte, Sumiko diz para ele atender uma ligação da polícia e ele quase se molha quando as meninas dizem que ele provavelmente vai ser preso para a vida toda. No entanto, depois de atender a ligação, ele conta sobre uma bolsa perdida que ele entregou na delegacia dias atrás e diz que a dona realmente vai vir amanhã para agradecê-lo. Sumiko então diz que ele finalmente pode ter uma chance de encontrar o amor, porque a bolsa claramente pertence a uma garota, mas acaba sendo de um dos alunos locais. Quando a mãe dela tenta agradecer por encontrar a bolsa, Yusa tenta entender por que ela parece tão desconfortável. Então Sayaka o lembra que Shiro tem uma queda por mulheres más de meia idade. Sentindo a tensão, Sumiko oferece dar um pudim para Shinatsu, e assim que sua mãe tenta recusar, ela pede para sair e diz que gostaria de uma porção. Vários minutos depois, Shirosaki continua seu projeto de bambu, e quando Shinatsu abandona seu pudim para perguntar sobre isso, eles acabam tendo uma conversa extremamente longa até que ela finalmente concorda em sair com sua mãe. Enquanto eles se afastam, Shirosaki diz a Yusa que ela provavelmente nunca virá, já que obviamente tem outros amigos com quem sair. Mas no dia seguinte, ela aparece para perguntar se ele terminou o mini playground. Ele então explica que adultos têm outras coisas para fazer com seu tempo, e pergunta por que ela não está saindo com seus amigos. Então ela explica o quanto eles são chatos e se oferece para continuar vindo, até que ele termine o parquinho. Vários dias depois, os dois ficam impressionados com o quão bom está ficando. E enquanto trocam ideias para os designs finais, eles não percebem Yusa e os outros que estiveram observando secretamente para descobrir o que Shinatsu vê em alguém que se orgulha de ser um louco descontrolado. Eles então concordam que não há nada com que se preocupar, já que ele geralmente age como um irmão mais velho para ela. Mas então Shinatsu de repente admite que tem sentimentos por ele. Como se isso não bastasse, Shirosaki também diz que gosta dela. Mas quando Yusa e as meninas consideram chamar a polícia, ele diz para ela guardar seus sentimentos para daqui a alguns anos.
Depois que ele entra para ajudar Sumiko com uma tarefa, Mayumi decide colocá-la na linha e explica como ela é muito inexperiente para lidar com um maluco como Shiro. Chinatsu então diz para ela cuidar da própria vida. Mas ela ignora isso e afirma que eles estão em um relacionamento muito estranho, então Chinatsu pergunta se ela está de olho nele porque nenhum dos caras da idade dela quer nada com uma pessoa sem futuro. No momento seguinte, Mayumi perde a paciência e diz que nunca terá amigos se continuar obcecada por caras assustadores como Shirosaki. Mas isso surpreendentemente toca o coração de Chinatsu, então ela sai correndo com lágrimas escorrendo dos olhos. Ao ver isso, Yusa e Kawai ficam enojados com a imaturidade dela, enquanto ela tenta se explicar desesperadamente. Durante o jantar na noite seguinte, Shirosaki fica preocupado porque ela não apareceu como de costume. Então Sayaka decide dar uma dica sobre o que aconteceu. No momento seguinte, Mayumi culpa Yusa pelo que aconteceu com Chinatsu, mas ela ainda acaba explicando como tudo aconteceu e diz que nunca esperou que Chinatsu tivesse sentimentos tão fortes por ele. Eles então dizem a ele para não se preocupar porque ela definitivamente voltará novamente. Mas depois de dias sem vê-la, Yusa tenta descobrir o que ela viu em Shirosaki enquanto caminhava para casa com Kawai, quando vê em Chinatsu esperando sozinha em um canto. Yusa pensa em falar com ela, mas então vê 3 garotas se aproximando e decide esperar caso sejam amigas dela. No entanto, quando passam correndo por ela como se ela tivesse a peste, ambos percebem que ela na verdade não tem amigos e voltam para casa para contar aos outros que provavelmente foi por isso que ela ficou tão emocional. Horas depois, a mãe de Chinatsu aparece na porta da frente para pedir ajuda porque ela não voltou desde que a escola fechou, então todos saem para procurá-la. Justo quando Yusa pega sua bicicleta e diz a Sumiko onde planeja procurar, eles ouvem algo nos arbustos. Então ele vai até lá e vê que ela estava escondida ali o tempo todo. Minutos depois, eles voltam para a casa, mas Sumiko explica que ela precisa ficar mais um pouco, já que sua mãe foi muito longe procurá-la. Mayumi então decide dizer apenas coisas que a façam se sentir melhor, mas o plano falha imediatamente quando ela diz que ninguém precisa de amigos. Naturalmente, Sayaka imediatamente pergunta se é porque ela também falhou em ter relacionamentos regulares, mas Mayumi insiste e agarra Kawai para provar seu ponto sobre ser uma solitária. Quando Chinatsu pergunta se é realmente tão bom assim, Kawai tenta explicar como é bom viver em sua própria bolha. Mas Chinatsu diz para ela não se preocupar porque sua vida já soa deprimente. Kawai então percebe que nunca poderá ser introvertida e diz que a razão pela qual suas amigas a estão evitando é definitivamente por algo que ela fez. Chinatsu então lhe conta sobre o dia em que ela ficou de mau humor por causa de suas notas e perdeu a paciência no momento em que uma das garotas apareceu para conversar sobre assistir anime. Depois que ela saiu correndo para chorar, todos os outros começaram a excluí-la, até que ela se tornou uma pária. Ao ouvir isso, Kawai explica que eles provavelmente se sentiram mal por causa do jeito que ela desrespeitou a atividade favorita deles. No momento seguinte, Mayumi diz para ela pegar alguns doces para eles e pedir desculpas. Mas ela afirma que não é tão simples assim, porque literalmente todos na escola agora a evitam. Depois de dizer que não aguenta mais a rejeição, ela começa a chorar e pede a Deus que a leve de volta. Mas Sumiko imediatamente devolve a vontade de viver nela com um tapa e serve-lhe uma tigela de pudim antes de explicar como ela tem que trabalhar duro para consertar seus relacionamentos. Shigasaki então promete concluir o projeto até o fim de semana para que ela possa trazer seus amigos, o que a deixa animada novamente. Dias depois, ela entra com seus amigos e revela felizmente que eles finalmente fizeram as pazes. Então Shigasaki os leva para o quintal para o lançamento de sua engenhoca distribuidora de macarrão. E depois de passarem a maior parte do dia brincando com isso, Sumiko prepara uma enorme tigela de pudim para eles compartilharem. Algumas noites depois, Sumiko chama o pessoal para olhar um memorando compartilhado com todos os locais sobre um sujeito estranho que recentemente começou a exibir seu magnum para as garotas e tentar agarrar suas posses em público. Depois de ler todos os detalhes, todos se voltam contra Shigasaki, pois ele se encaixa na descrição quase perfeitamente. Mas o descarado pervertido atinge o clímax apenas com seus olhares de ódio. Enquanto falavam sobre como todos odeiam os creeps, momentos depois, Sayaka revela como tentou agarrar seus melões monstruosos no ônibus há alguns dias. Mayumi então diz que o pobre rapaz provavelmente ficou desapontado, já que ela geralmente usa várias faixas de melão para esconder o quão pequenos eles são. Quando Sayaka imediatamente começa a persegui-la ao redor do local, Yusa pergunta a Kawai se ela já passou por algo assim. E quando ela diz não, as meninas param e perguntam se ela está falando sério. Ela então lembra a elas que nunca pega o ônibus ou trem só para aproveitar seus livros. Mas então Sayaka explica como um cara inconveniente uma vez intencionalmente esbarrou nela em uma livraria depois que ela de repente entrou em pânico. Mayumi também se lembra de como algum idiota qualquer pegou seus bolos enquanto ela estava lendo em uma biblioteca anos atrás, o que a deixou ainda mais apavorada. Ao ver isso, Yusa percebe que ela deve ter passado por isso antes e pergunta quando, mas ela nega completamente. Então Sumiko a proíbe de ler no caminho de casa, já que é claramente por isso que ela nunca percebeu o que estava acontecendo. Kawai então tenta implorar para ter de volta seus privilégios de leitura, mas Sumiko mantém sua posição até que ela diga que Yusa estará vigiando-a no caminho de volta da escola.
Na tarde seguinte, nossa protagonista apaixonada tenta agir de forma descontraída quando finalmente o alcança para a caminhada até em casa. Mas apenas alguns minutos depois, ele se perde em sua beleza e deseja que eles possam ficar assim para sempre. Ao chegar na faixa de pedestres, ele começa a prestar ainda mais atenção do que o normal. Mas então ele percebe uma sensação de formigamento em suas calças e percebe que não é melhor do que o pervertido procurado. Então ele tira um momento para organizar seus pensamentos. 3 noites depois, Mayumi começa a provocá-lo porque todos podem ver que ela está deixando ele frustrado. Mas quando Sayaka diz para ele parar de segui-la como um bobo, ele diz que está tudo bem, já que isso significa ajudar Kawai a aproveitar a melhor parte do dia dela. Na manhã seguinte, todos descobrem que o cara foi preso, e enquanto ele fica chateado porque agora tem que parar de ser o guarda-costas dela, ela fica animada por finalmente poder ler em paz novamente e corre rapidamente para a biblioteca. Depois de ser pego olhando para as pernas perfeitas dela, Yusa acaba limpando todo o lugar com Sumiko até a noite e começa a se perguntar por que Kawai ainda não voltou. Assim que ele se convence de que ela provavelmente ainda está lendo, duas meninas correm até Sumiko e dizem que há outro estranho esperando na passagem subterrânea que Kawai geralmente pega no caminho para casa. Vários minutos depois, ela começa a ir para casa. E assim que ela entra na passagem subterrânea, o esquisito salta com seu pedaço de carne balançando no ar, mas ela passa por ele sem nem perceber. Ele então tenta pará-la, mas Yusa afasta sua mão e tenta insultar seu camarão, apenas para perceber que eles são irmãos de tamanho. Quando Mayumi também aparece para detê-lo, Sayaka esmaga suas joias da família, com um chute de calcanhar bem colocado logo antes de Shirosaki usar suas habilidades com bandagens para amarrá-lo. Depois que a polícia aparece para prendê-lo, eles voltam para casa, mas então Yusa para Kawai para repreendê-la por ser descuidada. Quando ela afirma que era algo que poderia resolver facilmente, ele a desafia a praticar com ele com um simples insulto, mas ela fica envergonhada e se afasta. No momento seguinte, ela agradece por tudo e promete ser mais cuidadosa antes de fazê-lo entrar na seção feminina apenas para poder espancá-lo com uma espada de madeira. Alguns dias após o início das férias de verão, Yusa fica entediado de ficar deitado o dia todo e considera conseguir um trabalho de meio período. Mas depois de ver Kawai, que acabou de voltar da biblioteca, ele se lembra que já é um admirador em tempo integral e vai perguntar sobre a história. Apesar de receber uma resposta fria, ele vai além e pede recomendações de livros, já que não tem mais nada para fazer. Então ela concorda e entra para evitar qualquer interrupção adicional. Ele então continua andando para encontrar algo divertido para fazer e eventualmente se depara com Someko, que acabou de desmaiar do calor excessivo. Horas depois, ela promete que foi apenas o calor e pergunta se eles podem comer no restaurante da amiga. Então todos forçam Shiro a agir como a carteira designada antes de sair. No restaurante, alguns minutos depois, Someko encontra sua amiga Tai, que então explica que administrar seu segundo café tem sido difícil desde que sua funcionária habitual pediu demissão. Depois de explicar como ela precisa de alguém que possa lidar facilmente com pessoas estranhas, eles entram na sala de jantar e observam enquanto Yusa de repente muda de personalidade e se torna o adulto encarregado de controlar seus colegas de casa psicóticos. Ao perceber que ele é a opção perfeita para o seu café, ela espera até que eles terminem de comer antes de explicar a oferta de trabalho para ele. Para fazer soar muito melhor, ela afirma que todos os outros funcionários são pessoas empolgantes e únicas. Mas isso acaba tendo o efeito oposto, já que ele imediatamente a rejeita e diz que já lidou com pessoas únicas o suficiente para uma vida. Tai então tenta fazê-lo mudar de ideia, contando sobre os apelidos que seus outros colegas de trabalho se deram, mas ele ainda se recusa a trabalhar no café. Então Someko pergunta se ele esqueceu da época em que todos na escola o chamavam de Freak Show. Assim que as palavras saem da boca dela, ele manda ela parar de falar, mas Mayumi fica curiosa e começa a inventar explicações aleatórias que só o fazem parecer pior do que... Ele fez isso quando Sayaka também pega o telefone dele para enviar todos os detalhes para os contatos dele. Ele implora para que eles parem e começa explicando como seus pais sempre tiveram amigos estranhos. Como resultado disso, ele aprendeu a conviver facilmente com esquisitos e malucos, mas essa habilidade veio ao custo de sua reputação na escola, porque ele só conseguia manter amizade com os personagens mais diabólicos. Por isso, todos começaram a chamá-lo de show de horrores. Enquanto as garotas começam a rir incontrolavelmente, ele agradece a Deus por Kawai não ser como elas. Mas depois que ela também sai do personagem para rir dele, ele vai para casa irritado e mantém a decisão de nunca trabalhar para o Tai. No entanto, ela ainda aparece no dia seguinte e o força a vestir um uniforme elegante com a ajuda de Someko. Assim que ele tenta recusar novamente, Kawai aparece e fica paralisada com os olhos arregalados, pois nunca esperava que ele ficasse tão bem em uma roupa tradicional. Ele percebe isso e imediatamente tenta manter a calma, mas ela sai de seu devaneio e entrega um monte de livros que escolheu para ele. Ele então percebe que ela ficou acordada até tarde só para escolhê-los para ele e fica animado para lê-los, mas então Tai e Someko decidem ajudá-lo a ficar ainda melhor amarrando os livros juntos. Mais uma vez, Kawai perde os sentidos por causa de como ele é bonito, então ele concorda em trabalhar para Tai, já que é a única maneira de obter essa reação dela. No dia seguinte, Shirasaki pergunta a Yusa por que ele está usando seu uniforme em casa em vez de esperar até chegar ao restaurante, então ele afirma ter desenvolvido de repente um interesse por trajes tradicionais.
No entanto, ao perceber que Kawai estava olhando para ele, ele rapidamente se vira para esconder o fato de que está apenas desesperado por sua atenção. Alguns minutos depois, ele chega ao restaurante e encontra Tai, que então explica que ele estará trabalhando em um café nos fundos como substituto de seu funcionário meio-período favorito. Depois que ela lhe dá um crachá, alguns funcionários da seção regular saem para lhe desejar sorte, antes que ela o leve para os fundos, onde ele conhece o primeiro esquisito chamado Yamamoto. Enquanto o falso samurai imediatamente começa a tagarelar, Kawai se pergunta por que um nome tão lendário pertenceria a um nerd, até que Tai revela que nem é seu verdadeiro nome. Momentos depois, a sessão do aplicativo continua enquanto Yamamoto o leva para dentro. Mas quando o outro funcionário chamado Kurokawa diz para ele parar, Yusa respira aliviado e pensa que finalmente encontrou uma pessoa normal. Infelizmente, suas esperanças são destruídas quando Kurokawa de repente começa a divagar sobre seu espírito guardião, fazendo Yusa se lembrar de um velho amigo chamado Hayashi que passava a cada momento falando sobre fantasmas. Naquela noite de volta à casa, ele fica deprimido e reclama de como a vida sempre fica difícil para ele, mas Mayumi imediatamente manda ele calar a boca estúpida porque ela sofre muito mais do que ele. Depois que ela explica como todos os amigos foram um encontro em grupo e a deixaram de fora intencionalmente, Kawai pergunta por que ela gostaria de sair com um grupo inteiro e se assusta com a ideia. Para a surpresa de ninguém, Yusa concorda imediatamente com ela e diz que nunca iria em encontros de amizade, especialmente porque sempre vai ser em algum karaokê decadente. De repente, ele recebe uma ligação de Kagami, que então grita um convite para um encontro de amigos com ele e alguns amigos de outra escola. Ao ouvir isso, Mayumi imediatamente o ataca para pegar o telefone e ler a mensagem. Mas então Kagami envia outra com uma foto da garota planejando o encontro de amigos. Depois que Yusa admite que ela parece um pouco fofa, Mayumi e Sayaka dizem para ele olhar um pouco mais de perto porque ela obviamente colocou muita maquiagem para ficar melhor. Assim que eles o ajudam a ver como ela realmente é, ele percebe que é Hayashi, a viciada em fantasmas que o traumatizou quando eles estavam na mesma escola anos atrás. Enquanto ele surta com um novo tipo de insanidade que ela provavelmente desencadeou nos últimos anos, Mayumi continua provocando-o até que Kagami envia uma última mensagem dizendo que Hayashi não o quer no encontro de grupo. No café no dia seguinte, Yusa tenta descobrir por que um amigo que ele uma vez ajudou iria tão longe apenas para evitá-lo. Mas então, ele ouve a voz de Kagami e fica chocado ao ver todo o grupo de amigos. Quase ao mesmo tempo, Mayumi se cansa de ter um sábado tranquilo, então ela começa uma briga com Sayaka até que Sumiko sugere ir ao café para ver Yusa trabalhar. Depois de convencer Kawai a concordar, ela passa alguns minutos vestindo Kawai e deixa os outros chocados quando veem como ela está bonita. De volta ao café, Kagami acabou de explicar que Yusa e Hayashi eram colegas de turma, mas ela imediatamente lhes diz que nunca falaram um com o outro, apesar de ver que ela está se esforçando tanto para parecer legal. Yusa ainda tenta perguntar como ela tem estado, mas ela o ignora completamente e entra em uma sala de jantar com seus novos amigos. Vários minutos depois, Kurokawa volta de atendê-los e diz que nunca mais cometerá o erro de atender snobs ricos que pensam ser melhores que todos. Depois que Yusa também diz a Yamamoto que não pode atendê-los, Yamamoto diz para eles se sentarem e assistirem suas habilidades profissionais de atendimento. Mas ele retorna apenas alguns minutos depois e explica como eles o traumatizaram. Nesse momento, um dos novos amigos de Hayashi saiu para pedir mais comida, e ao ver Yusa, ele pediu especificamente para ser servido por ele. Nesse momento, Kawai e os outros tinham acabado de chegar no restaurante, mas demoraram muito para entrar por causa da ansiedade social de Kawai. Minutos depois, os amigos de Hayashi percebem o quão estranha ela tem estado desde que ele se sentou com eles, então começam a perguntar se algo aconteceu entre eles no passado. Quando ela de repente lhes conta sobre seu apelido e afirma que só quer evitar sua energia estranha, eles começam a zoar com ele e pedem desculpas a ela por acharem que ela já foi amiga de um esquisito. Enquanto continuam rindo dele, Kagami diz a Hayashi para parar com a encenação, enquanto Mayumi e Sayaka se perguntam por que ele não disse uma palavra para se defender. No momento seguinte, Kawai entra e diz para eles se juntarem a eles em outra sala. E após alguns segundos de choque, os amigos de Hayashi retomam suas provocações e perguntam se ele oferece um serviço especial para todos os bandidos locais. Isso finalmente o faz perder a paciência, mas assim que ele se vira para atacá-los, Kawai diz que na verdade quer o serviço especial e pede para ele não demorar muito antes de sair. No momento seguinte, Sayaka e Mayumi ativam o modo de ataque e usam suas armas principais contra ele, enquanto dizem sentir falta de seu salsichão monstruoso. Depois de garantir que os meninos fiquem com ciúmes, Sayaka arranca os cílios postiços de Hayashi para expô-la, e imediatamente age como se fosse um erro inocente, enquanto Mayumi leva Yuta a um canto para ensiná-lo a se defender. Assim que ela termina a palestra, ele corre para outra sala para dar a Kawai seu serviço especial, mas fica com o coração partido quando Shirotake explica como ela ficou com medo e correu para casa. Mais tarde naquela noite em casa, Kawai percebe que Sumiko preparou seu prato favorito, então ela começa a lhe contar os melhores lugares para começarem seus livros para animá-lo. Enquanto ele tenta esconder o quanto está animado por receber atenção extra, Mayumi decide arruinar sua diversão dizendo que ele claramente ainda está pensando nos seios dela. Dias depois, Yusa faz uma ligação para Kagami para avisá-lo sobre sua nova obsessão por Mayumi,
que coincidentemente está exibindo a loucura de sempre na cabeça de Shirosaki. Depois de dizer que os atributos dela não valem o trauma, Yusa desliga para perguntar por que ela está tendo outro episódio mental, então ela o lembra que ninguém mais na sua faixa etária está em casa sozinho. Ela então promete garantir que todos sofram junto com ela e ordena que Shiro conte a Kawai todos os segredos assustadores de Yusa. Então Yusa o segura até que Sayaka e Kawai saiam para perguntar o que é todo aquele barulho. Depois de alguns minutos batendo sua garrafa na cabeça de Shiro, Mayumi finalmente explica como outra colega de trabalho finalmente conseguiu um namorado, o que a torna a única pessoa no escritório sem vida amorosa. Ao invés de confortá-la, Sayaka pergunta se ela já começou a escolher gatos para lhe fazer companhia e acaba apanhando mais do que Shiro. Vários minutos depois, eles também perguntam por que ela tem andado no pescoço de Shiro. Então ela diz que é a única maneira de se sentir um pouco acima deles, já que todo o resto de sua vida foi por água abaixo. Assim que ela começa a reclamar novamente de seus relacionamentos fracassados, Sumiko aparece com um violão antigo que encontrou, e Sayaka imediatamente o reconhece como aquele que Mayumi ganhou quando se apaixonou pela primeira vez. Depois de lembrar como isso também terminou em lágrimas e sofrimento, Mayumi de repente sobe no telhado e começa um show triste para espalhar sua tristeza. Enquanto Sumiko e Sayaka rapidamente colocam um tapete para apreciar o show, Yusa vê Kawai imersa em um livro, como de costume, então ele se aproxima para perguntar como ela pode estar tão concentrada com tudo acontecendo ao seu redor. Ela então afirma ter se acostumado com isso, então ele pergunta como era a vida antes dela se mudar para o dormitório, e ela explica como era tranquilo viver com a mãe até que ela viajou para fora do país a trabalho. Algumas horas depois, Mayumi finalmente para de cantar e realmente aceita que ela é a razão pela qual os caras continuam a usá-la e descartá-la sempre que querem. Ao ouvi-la assumir a responsabilidade pela primeira vez, Yusa genuinamente se preocupa com a saúde mental dela e pede para ela descer. Sayaka e Sumiko então admitem que ambas gostam de estar sempre ao redor dela, mesmo que ela ocasionalmente haja como se fosse louca. Depois que Shiro e Kawai também se juntam para convencê-la a desistir da tolice que estava planejando, ela os agradece pelas doces palavras e decide continuar esperando por um milagre em sua vida amorosa. Muito depois, Yusa acorda com uma voz alta gritando e rapidamente sai para verificar, apenas para acabar exatamente onde sempre quis estar, debaixo dos peitos da Kawai. No momento seguinte, ele vê Mayumi, que também saiu correndo com a mais picante armadura de enredo, e perde completamente a cabeça, já que nunca a viu parecer tão bem. Minutos depois, Shiro também acorda e pergunta o que aconteceu, então Kawai conta como uma centopeia diretamente do inferno de repente caiu em seu livro enquanto ela estava lendo. Ela imediatamente correu para o quarto de Sumiko, mas a coleção de bonecas de filmes de terror dela só piorou as coisas. Então Kawai correu para o quarto de Mayumi, mas tropeçou nela enquanto tentava pedir ajuda. Ela então levantou uma proteção de enredo usada para mostrar o quão grande era a centopeia, mas a cegueira noturna de Mayumi fez com que ela pensasse que era de verdade. Então as duas saíram correndo novamente. Minutos depois, Shiro lhes diz para não se preocuparem em procurar por Sumiko, pois ela não voltará até amanhã. Ao ouvir isso, Kawai perde a calma e começa a implorar por ajuda. Mas então Shiro diz para ela não se preocupar porque ele sabe exatamente como lidar com centopeias. No entanto, como eles não têm permissão para entrar na área das meninas, ele lhes diz para lidar com isso como duronas independentes. Então Kawai imediatamente se vira para Yusa, e usa seu charme até que ele concorde em derrotar a criatura para ela. Para começar, eles decidem verificar o quarto de Mayumi, mas ao verem que parece o achados e perdidos, eles imediatamente vão para o quarto de Kawai para tomar um ar fresco, enquanto Shiro, Mayumi e Kawai tentam encontrar o livro em que caiu. A obsessão de Yusa por estar em seu quarto faz com que o pequeno Johnny acorde, então ele rapidamente se senta no chão para escondê-lo. Felizmente, ter um picles de tamanho divertido dá-lhe uma vantagem, pois ele o esconde facilmente e se junta a eles para procurar. Depois de reunir coragem suficiente para abrir o livro, todos quase desmaiam ao ver que ele já escapou. Então Mayumi imediatamente arrasta Shiro junto com ela para a segurança. Yusa, por outro lado, acaba seguindo Kawai como um cachorrinho perdido, mas quando eles voltam para a varanda, ele vê a centopeia cair e imediatamente segura a boca porque ela caiu bem em cima dos bolos dela. Quando ela se vira para continuar olhando, ele lentamente se aproxima para tentar tirá-la, mas então ela se vira novamente no último momento e sente todas as pernas subindo por suas costas. Ela imediatamente tenta derramar toda a água quente sobre si mesma por medo, mas Yusa rapidamente a agarra e acaba se queimando antes de conseguir acalmá-la, já que já havia caído enquanto ela gritava. Assim que ela finalmente se acalma, Mayumi vê a centopeia e quase desmaia, mas Sayaka de repente a molha em água quente e a envolve em um saco plástico. Momentos depois, todos decidem voltar para dentro, mas assim que Yusa tenta sair, Kawai vê a bolha no braço dele e o segura antes de correr para pegar uma bolsa de gelo. No dia seguinte, ele percebe que Mayumi ainda está se sentindo triste e tenta animá-la. No entanto, quando Kagami aparece de repente para perguntar sobre ela, ele imediatamente tenta afastá-lo para a própria segurança dele. Nesse momento, Mayumi sai para ver o que é todo aquele barulho, então Kagami imediatamente lança sua melhor cantada e a convida para sair. Como sua afeição instantaneamente aumenta a autoconfiança dela, Yusa força Kagami a ir embora e diz a Mayumi para nem sequer considerar, pois seu Excalibur ainda é imaturo.
Mayumi então afirma que nunca iria tão longe por atenção, e todos escolhem ignorar sua óbvia mentira para se concentrar em um problema mais urgente, que é o fato de que Yusa aparentemente sabe o tamanho do pepino do amigo dele. Vários dias depois, Yusa tenta aproveitar um dos livros de Kawai em paz, enquanto sua testa e roupa estão encharcadas de suor, mas Mayumi e Shiro naturalmente começam a provocá-lo, já que ele obviamente só quer a atenção dela. Logo depois disso, ele entra no café e percebe que na verdade estava gostando um pouco do trabalho, até que Yamamoto e Kurokawa começam a mostrar sua leve loucura por causa de uma nova estante que o Tabi comprou para o café. Enquanto empilha livros alguns minutos depois, Yusa começa a considerar convidar Kawai para um encontro, já que ela não consegue resistir a livros. Mas ao perceber que não tem livros suficientes para cobrir todas as prateleiras, ele sente o universo tramando um plano para apoiá-lo. Depois que Samiko liga para Kawai para perguntar se ela pode emprestar alguns de seus livros para Ta. Ela diz sim com alegria, após ouvir sobre os bilhetes de café grátis e outros livros que Ta já tem no café. De volta ao café minutos depois, Ta diz a Yusa para esperar por eles do lado de fora, porque Shiro tem que trazer todos os livros em seu veículo, então Yusa corre para ver que tipo de carro o descarado dirige. No entanto, ao ver que é apenas uma perua, ele decide parar de esperar algo bom de Shiro e se concentra em carregar os livros. Momentos depois, Yusa encontra Kawai mexendo nas prateleiras de livros e convence-se de que é um comportamento perfeitamente normal antes de servir-lhe um pouco de chá. Ao ver que ela está muito absorta no livro para ouvir suas reclamações, ele avista a cabeça de Shiro do lado de fora da janela e corre para perguntar por que ele está no calor. Assim que Shiro diz que está tentando receber punição do sol, Yusa fecha a janela para evitar lidar com outro maluco. Mas, poucos momentos depois, Shiro vê Hayashi espiando pela janela e pergunta por que um caça-fantasmas aposentado está rondando o restaurante. Ela imediatamente se afasta da janela e se senta ao lado dele antes de dizer que tem se sentido extremamente mal depois do que aconteceu na outra noite. Quando Shiro pergunta como era a vida dela quando estavam na mesma escola, ela se lembra de um dia dos namorados há alguns anos, quando queria dar-lhe chocolate e ouviu duas garotas na classe falando que ele só falava com ela por pena. No momento em que elas saíram, Yusa finalmente apareceu e perguntou o que ela estava segurando, mas ela estava muito envergonhada para dar a ele e disse que só queria contar uma história de fantasmas. Nesse momento, Yusa abre a janela para gritar com Shiro, mas ao vê-la, ele tenta descobrir o que ela quer enquanto Mayumi e Sayaka se preparam para terminar o que começaram na outra noite. Quando ela de repente começa a se desculpar e agradece a ele por ser o único que falou com ela naquela época, ele rapidamente perde toda a raiva e aceita o pedido de desculpas. Mas Mayumi imediatamente o repreende por ser tão fácil. Momentos depois, ela entra no banheiro para limpar o rímel, e Mayumi, que inicialmente planejava xingá-la com Sayaka, começa a sentir pena porque ela teve que desistir de seus namorados snobs para vir se desculpar com Yusa. Depois de limpar a maquiagem, Hayashi age como se não fosse nada demais, já que pode facilmente conseguir mais caras com sua boa aparência. Mas Mayumi imediatamente diz para ela parar de se iludir, achando que maquiagem vai consertar sua aparência mediana. Nesse momento, Kurokawa aparece para entregar a Hayashi um brinquedo que ela deixou na outra noite e também diz para ela prestar mais atenção ao seu espírito guardião, fazendo-a pensar que acabou de encontrar seu marido amante de fantasmas. Mais tarde naquela noite, Kawai retorna ao albergue com seu livro. Então Somiko pergunta se ela gostou de ler no café, mas ela afirma que mal leu alguma coisa e entra. Na manhã seguinte, Yusa para fazer perguntas sobre um dos livros que ela lhe deu. E enquanto ela começa a ajudá-lo a entender algumas das palavras complexas, Shiro aparece com Mayumi para perguntar se ele está planejando escrever seu próprio romance estranho. Depois de dizer a eles que é para sua tarefa de verão, ele fica preocupado que Kawai fique assustada com as piadas culturais deles. Mas, felizmente, ela decide ficar apenas porque o livro que ele está analisando é um dos seus favoritos. Momentos depois, ele conta a ela como o café se tornou muito mais popular por causa dos livros dela. E ela inicialmente fica animada até ele dizer que Hayashi também tem vindo muito para ler. Enquanto Mayumi começa a ficar com ciúmes do relacionamento que ela provavelmente está construindo com Kurokawa, Yusa continua explicando como seu trabalho se tornou fácil antes de sair. Mayumi então diz a Kawai que ele se tornou ainda mais gentil do que o habitual desde que começou o trabalho. E assim que Shiro começa a perder o controle de seus impulsos profanos, Shinatsu aparece e afirma que quer curar sua solidão, deixando-o fazer todo o trabalho para seu projeto de verão. Depois que ela reclama de não ter materiais para o projeto, ele pega um balde de lama e pede a Mayumi um pouco de sua armadura de trama desgastada. Ela imediatamente o ataca por ser tão ousado, mas enquanto enrola bolas de lama minutos depois, ele explica como a seda velha ajuda a deixá-las lisas. Minutos depois, Shiro coloca todas as bolas para secar e serve uma tigela de sopa simples, antes de dizer que Somiko saiu para tomar um ar. Quando ele e Mayumi começam a falar sobre como Sayaka provavelmente está em outro encontro, Shinatsu de repente fica animada e pede todos os detalhes. Mas então Shiro vê que a bola de lama de Mayumi rachou, então ele dá a má notícia. Momentos depois, eles voltam para fora para o polimento final. Mas Kinatsu continua pensando em encontros e de repente pergunta a Kawai por que ela não saiu em um encontro com Yusa. Após um breve momento de choque, Kawai pergunta por que ela pensaria que eles eram algo. Então, Chinatsu explica como a atenção extra que ele dá a ela definitivamente significa que ele tem sentimentos.
Ao ouvir isso, Mayumi e Shiro se perguntam que tipo de psicopata ela é, porque nenhum deles jamais considerou ser tão aberta sobre a óbvia obsessão de Yusa por ela. No entanto, quando Kawai afirma que ele a vê apenas como outra esquisita de quem ele tem que cuidar, o choque deles se transforma em raiva, enquanto se perguntam por que ela não pode aceitar o fato óbvio, apesar de ser tão obcecada por livros de romance melosos. Isso faz com que Shinatsu aceite que talvez não saiba tudo sobre Yusa, mas então Kawai menciona o fato de que ele também presta atenção em Hayashi. Então Shinatsu pergunta se ela está com ciúmes. Ela imediatamente tenta negar, mas Shinatsu insiste ainda mais até que Mayumi fica irritada e diz para ela parar. Horas depois, Yusa retorna e imediatamente fica preocupado ao ver Shinatsu ajoelhada atrás de Kawai. Então ele tenta perguntar se ela está bem, e ela responde com um olhar mais maldoso que ele já experimentou antes de sair. Depois que Mayumi explica como Shinatsu basicamente arruinou sua vida amorosa, Sumiko volta das aulas de pão decorativo, e Shinatsu imediatamente decide aprender isso em vez das bolas de lama de Shiro. Enquanto assistiam a um programa de animais de estimação vários dias depois, Yusa pergunta a Sumiko se eles podem ter animais de estimação no albergue. E assim que ela diz que não será um problema, Mayumi diz que nunca terá um animal de estimação, porque isso pode fazê-la esquecer o quão miserável ela realmente é. Sayaka então diz para ela tentar ter um, pois isso pode reduzir sua necessidade de atenção e o desespero que a faz pular em cima de todo novo cara que pede seu número. Minutos depois, Mayumi começa a considerar ter um coelho e fica convencida de que aprender um pouco de contentamento resolverá sua vida amorosa. Mas então Sayaka diz para ela esquecer isso, porque pode estar velha demais para um relacionamento quando o animal resolver seus problemas. Enquanto as duas começam a brigar, Yusa pergunta a Kawai se ela prefere gatos ou cachorros, mas ela lhe dá uma resposta fria para encerrar qualquer chance de conversa. Felizmente, Sumiko entra em cena para salvá-lo perguntando sobre a raça de cachorro favorita dela. Assim que ela começa a falar sobre isso, Yusa tenta entrar na conversa, mas então Sayaka de repente diz que ela deveria cuidar dele como seu cachorro favorito. No momento seguinte, Kawai fica envergonhada e sai correndo. Mas assim que Sayaka tenta provocá-lo como sempre, um nerd chamado Miharu aparece na porta perguntando por ela. Sayaka imediatamente corre para perguntar por que ela está aqui. Então Miharu explica que estava apenas na área antes de perguntar se pode passar a noite. Enquanto Yusa e Mayumi começam a rir imediatamente, ela continua tentando afastar Miharu, até que Sumiko a convida para passar a noite no quarto de Sayaka. No caminho para dentro, ela vê o bastão de pregos no corredor das meninas e tenta explicar como Sayaka usou para destruir um galpão. Mas Sayaka rapidamente tapa sua boca para manter seus segredos escondidos. No entanto, quando ela continua dizendo para levarem suas malas de volta para fora, Miharu diz para ela não se preocupar em sentir vergonha se ainda lê mangás de amor entre garotos. Ao ouvir isso, Yusa e Mayumi percebem que Miharu sabe coisas que finalmente mudarão a maneira como Sayaka sempre as domina. Então, elas a levam para a sala de estar para uma longa conversa. Quando Yusa pergunta como elas se conheceram, ela conta sobre o dia em que a resgatou de valentões na escola. Mas Mayumi de repente a interrompe e diz que não quer ouvir nada de bom sobre Sayaka. Miharu então diz que foi, na verdade, embaraçoso, porque foi o dia em que ela destruiu um galpão. Mas o que realmente assustou os valentões foi como Sayaka parecia sem maquiagem. Depois de também explicar como ficou trancada no galpão por roubar ovos, Miharu começa a sentir sono e reclama de como Sayaka está sempre ocupada demais com seus namorados e namoradas. Quando Yusa e Mayumi ficam chocadas com o fato de Sayaka ser uma mestre da tesoura, Miharu desmaia. Então Sayaka finalmente revela o quão importante era a amizade delas antes de colocá-la na cama para a noite. Na manhã seguinte, ela acorda para a reunião do colégio e passa a maior parte da manhã fazendo uma transformação para garantir que seus ex-namorados da escola se arrependam de tê-la deixado. Depois ela agradece a Yusa e aos outros pela hospitalidade, mas todos ficam aterrorizados com a habilidade de maquiagem de Sayaka e se perguntam que horror se esconde sob sua própria maquiagem. 3 dias depois, Sumiko vai até a porta dela para acordá-la porque o coelho que ela está cuidando para uma amiga está desaparecido. Sayaka então tenta se levantar, mas assim que vê o coelho, ela sai correndo do quarto e cai em cima de Yusa, que quase se mija de susto, pois nunca esperava que o rosto dela de manhã fosse tão horrível. Na biblioteca da escola no dia seguinte, Yusa passa alguns minutos chamando Kawai antes que ela finalmente responda, e diga que acabou de encontrar seu melhor livro do ano. No caminho para casa, momentos depois, ela começa a lê-lo novamente, então ele decide se satisfazer olhando como sempre. Assim que chegam aos semáforos, ele aproveita a oportunidade para segurá-la e age como se só quisesse mantê-la segura. No entanto, assim que voltam para casa, Mayumi nota o olhar estranho no rosto dele e pergunta se ele finalmente conseguiu o que queria com o corpo dela. Nesse momento, ele nota a expressão de pânico dela e pergunta se foi porque ele a segurou. Mas quando ela explica que acabou de chegar a uma cena emocionante no livro, Mayumi já abriu o crânio dele. Sumiko então pergunta sobre o livro. Então ela começa a explicá-lo com entusiasmo, o que surpreende Yusa, já que ela não lhe dá mais a mesma energia. No dia seguinte, ele continua refletindo sobre o estado do relacionamento deles enquanto a observa na biblioteca. Então Kagami o lembra de que eles realmente têm trabalho a fazer. Nesse momento, uma garota chamada Mamira aparece para falar com ela, mas Yusa percebe que Kawai já está concentrada, então ele passa por eles o mais barulhento possível para trazê-la de volta à realidade.
Ele acaba se arrependendo disso porque, em vez do habitual desprezo que Kawai dá a todos na escola, ela começa uma conversa com Mamira e consegue mantê-la, já que também sabe uma coisa ou outra sobre livros. À medida que a semana avança, Mamira acaba roubando todo o tempo de Kawai e de Yusa, e eventualmente também toma o caminho especial para a casa deles. Enquanto caminham juntas, ela começa a fazer várias perguntas a Kawai sobre sua vida no albergue, e assim que Kawai menciona que há rapazes morando lá também, Mamira pergunta se ela tem sentimentos por algum deles. Depois que ela nega, Mamira de repente pede para ver o albergue. Então Yusa, que as estava seguindo, rapidamente corre na frente delas para chegar em casa primeiro. Momentos depois, ele chega em casa e imediatamente inventa uma história sobre ter visto uma festa cheia de médicos bonitos. Quando Kawai finalmente aparece com Mamira, Mayumi e Sayaka saem com suas melhores roupas e dizem para ela não esperar acordada antes de saírem. Enquanto isso, Yusa, que acabou de amarrar Shiro, começa a se sentir mal ao considerar o fato de que ele realmente não significa nada para Kawai. Mais tarde naquela noite, todos ficam chocados quando o telefone dela toca, já que ela literalmente não tem amigos. E enquanto ela começa a mandar mensagens para Mamira, Yusa fica ainda mais triste porque ela conseguiu realizar algo que ele ainda sonha. No entanto, após mais alguns dias de mensagens intermináveis, Yusa encontra Kawai em um estado terrível e se pergunta se ela está realmente gostando desse novo relacionamento. Na escola, no dia seguinte, Mamira de repente pergunta se ela quer sair com alguns amigos que também leem. E quando Kawai tenta recusar, ela insiste que todos têm interesses semelhantes. Então Kawai acaba concordando. Horas depois, ela se encontra com eles perto da biblioteca. Mas então eles de repente mudam de planos e a levam para encontrar alguns caras na estação de trem por volta da mesma hora em que Sayaka retorna de um encontro. Ao chegar em casa minutos depois, ela conta a todos sobre isso e Yusa imediatamente fica preocupada porque Kawai definitivamente não é do tipo que relaxa com estranhos. Enquanto isso, ela acabou de saber que Mamira queria levá-la a um karaokê, então ela começa a entrar em pânico e tenta elaborar um plano de fuga. Minutos depois, Yusa começa a imaginar como Kawai provavelmente já está lutando para se livrar de um estranho aleatório. Então Mayumi diz a ele para relaxar porque ela definitivamente pode cuidar de si mesma. Enquanto ele continua surtando, Kawai finalmente reúne coragem para perguntar a Mamira se os amigos dela realmente gostam de livros como ela disse. Assim que Mamira diz que todos são nerds certificados, um cara chamado Mitsui garante a ela que é definitivamente um amante de livros antes de contar sua cena favorita de um livro que ela acabou de começar a ler. Isso a deixa um pouco intrigada, então ela decide ouvi-lo um pouco mais até que ele começa a se gabar de como uma garota aleatória que só lê revistas tentou falar com ele há alguns dias. Enquanto ele continua a reclamar sobre como as pessoas que não leem nem deveriam se incomodar em pedir recomendações a ele, ela se lembra de todas as vezes que Yusa pediu ajuda para entender seus romances. Nesse momento, Mitsui pergunta se ela sente o mesmo em relação aos não leitores, e ela imediatamente diz que não, antes de explicar como é errado fazer as pessoas se sentirem mal por tentarem aprender algo novo. No momento seguinte, Mamira a lembra de pegar leve, então ela tenta se desculpar. Mas então ele começa a esfregar a cabeça dela e diz que gosta de como ela é briguenta. Ao ouvir isso, Kawai afasta a mão dele, mas ele tenta puxá-la para mais perto, então ela começa a lutar e sai correndo no momento em que o telefone dela começa a tocar. Depois de ver que é da Mayumi, ela considera enviar uma mensagem, mas então recebe uma e descobre que é na verdade o Yusa que usou o telefone da Mayumi para saber dela. Então ela responde dizendo que ir com a Mamira foi uma má ideia, mas diz para ele não se preocupar. Nesse momento, Mamira sai correndo para levá-la de volta para dentro, mas ela decide ir para casa e rapidamente pega o próximo ônibus. Ao chegar na sua parada, ela encontra Yusa, que então diz que não quer que ela ande sozinha, já que já está escuro, então eles começam a ir para casa juntos. Ele então nota sua bolsa cheia e pergunta como foi o encontro, já que ela claramente se preparou para isso. Então ela começa a explicar como foi estressante lidar com Mamira nesses últimos dias, quando ele de repente a lembra da vez em que ela perdeu a paciência com ele por tentar demais. Ela fica envergonhada e diz que foi culpa dele antes de perguntar se ela tem que fazer o mesmo com Mamira. Depois de pensar um pouco, Yusa então diz para ela tentar ser um pouco sutil, já que provavelmente ela estava apenas tentando fazer uma nova amiga. Na escola no dia seguinte, Mamira aparece como de costume para sugerir outro encontro. Então Kawai rapidamente encerra a conversa e pergunta por que ela a enganou. Mamira então admite que foi porque sabia que Kawai nunca concordaria em sair com os rapazes, e diz que queria juntá-la com Mitsui porque ele não parou de falar sobre ela desde que ela enviou a foto deles para o grupo. Isso confunde Kawai, então ela pergunta de que foto está falando, e Mamira conta sobre a selfie rápida que tirou em algum momento durante a semana. No momento seguinte, Kawai perde a paciência e diz para ela nunca mais fazer algo assim, antes de também dizer que ela tem que parar de forçá-la a fazer coisas que não gosta. Ao perceber que esqueceu de ser sutil, ela tenta se desculpar, mas Mamira se adianta e admite que recentemente teve um problema com uma amiga por causa de sua impulsividade. Então Kawai diz para ela tentar se desculpar com essa amiga. De volta à casa naquela noite, Kawai recupera sua paz e tranquilidade, mas percebe uma sensação estranha no peito quando Mamira pula o horário habitual de mensagens. Na noite seguinte, Yusa a encontra ainda sentada sozinha na biblioteca e percebe que ela estava esperando por Mamira. Então ele calmamente a lembra de que já passou do horário de fechamento.
Enquanto descem as escadas momentos depois, eles veem Mamira correndo. Então Kawai espera e a ouve conversando com duas novas amigas sobre como ela era simplesmente muito antissocial para manter um relacionamento. Logo depois disso, ela começa a caminhar para casa com Yusa, mas em algum momento perde o controle das emoções e começa a chorar. Yusa então tenta confortá-la, mas ela diz para ele não se preocupar e afirma que foi apenas uma cena emocionante do livro. No entanto, Yusa ainda fica extremamente preocupado e teme que ele possa ter iniciado outro período de depressão até que eles voltem para casa e encontrem Malmi perdendo a cabeça por causa de um mixer para o qual não foi convidada. Depois que seu episódio mental os lembra de que suas vidas já estão cheias de drama suficiente, eles se trocam e se encontram na sala de estar mais tarde para beber vinho de ameixa com Someko e todos os outros. Infelizmente, eles acabam pegando o suco porque o teor alcoólico do vinho fritaria seus fígados inexperientes. Depois que Someko explica como sua amiga envelheceu o vinho por mais de 5 anos, Mayumi pensa no relacionamento que tinha naquela época, e de repente fica animada porque seu homem na época estava bem dotado. Assim que ela começa a discussão habitual com Sayaka, Kawai fica chateada pelo fato de que ela pelo menos tem amigos, apesar de ser uma pessoa extremamente desagradável. Mayumi então tenta discutir com ela, mas fica chocada ao perceber que Kawai está realmente bêbada. Assim que ela cai no chão, Yusa começa a considerar que pode finalmente ser seu dia de sorte para dar uma volta com seus canhões de enredo impecáveis, mas as garotas rapidamente a puxam para o lado para mantê-la segura dele. Por pena, Mayumi então decide fazer um show para ele, mas ele instantaneamente seca de irritação e pede água sanitária para apagar a memória do cérebro. No momento seguinte, Kawai diz a Sayaka que ela também não merece uma amiga como Maharu, porque é ainda mais canalha do que Mayumi. Quando ela de repente pergunta por que não consegue uma amiga que pense como ela, Someko lhe entrega um copo de água e promete ouvir o que ela tem a dizer. Então Kawai explica tudo o que aconteceu com Mamira depois que Mayumi lhe diz que nunca iria funcionar entre eles de qualquer maneira. Someko e Sayaka se revezam explicando como a compatibilidade funciona até ela aprender que compartilhar os mesmos interesses com certas pessoas não os tornará bons amigos. Quando ela de repente se lembra de Mitsui e fica irritada por não ter dado um soco nos dentes de castor dele, as garotas perguntam se ela teve uma discussão intensa, mas ela explica que nunca chegou a tanto. Yusa então suspira aliviado e diz que está feliz por ela não ter um temperamento explosivo, mas então ela de repente fica irritada com ele e começa a gritar sobre como ele nunca se defende, mesmo quando alguém o desrespeita brutalmente. Depois de também repreendê-lo por não ter largado o emprego e dar um gelo em Hayashi pela forma como ela o tratou, ele pergunta se ela quer que ele pare de falar com ela completamente. Ela diz para ele parar de mudar de assunto antes de se levantar de repente e dizer que quer ir comprar alguns lanches. Someko então diz para ela esquecer isso porque já é muito tarde, então ela começa a emburrar na mesa até que Yusa se oferece para pegar alguns lanches do quarto dele. Assim que ele se levanta para sair, ela agarra sua camisa e pede para ir junto, fazendo-o pensar que realmente é sua noite de sorte. Infelizmente, Mayumi e Sayaka estragam sua festa mais uma vez, então ele acaba passando a noite na sala de estar depois que elas adormecem em seu quarto. Na manhã seguinte, Kawai acorda e é atingido por uma forte onda de arrependimento quando todas as memórias voltam à tona. Ela então avista um diário na mesa dele, preso entre o livro favorito dela, e começa a ler as anotações enquanto ele escuta da porta e reza para que ela não encontre a caixa debaixo da mesa. Quando Mayumi acorda e começa a pedir para ver o diário, ela rapidamente sai correndo e ele imediatamente o arranca dela antes de correr para parar Kawai, que começa a rir por achar engraçadas as anotações dele. Depois de deixá-la desabafar, ele pergunta se ela continuará fazendo sugestões após ele ler cada capítulo como uma maneira melhor de falar sobre livros, e ela responde ficando vermelha e saindo correndo. Em vez de desistir, Yusa a impede e pede seu número para não ter que usar o telefone de Mayumi caso algo mais aconteça no futuro. Nesse momento, sua confiança desaparece completamente, então ele tenta agir como se estivesse bem se ela disser não. Mas felizmente ela envia seus detalhes e rapidamente foge para evitar Mayumi, que então o ataca por tentar transformar seu único espaço seguro em um lembrete de quão solitária ela é. Com o número de Kawai agora em seu celular, será que Yusa finalmente conseguirá realizar a maratona noturna que ele tem sonhado? Comente parte 2 para descobrir e não se esqueça de deixar um like e ativar as notificações após se inscrever para garantir que você nunca perca nenhum de nossos vídeos.